porquês do rock no Brasil, talvez a influência internacional para cá, como começou tudo? Ótimo. Rock and roll no Brasil é uma história sempre à margem da linha do tempo oficial, da linha do tempo musical oficial. Por quê? Se a gente analisar como é que tudo começou, vamos colocar o começo na linha do tempo oficial. O rock começa com a Jovem Guarda, né? 1965, chega do Rio de Janeiro uma turma para São Paulo, contratada pela TV Record, com uma tríade ali que poderia dar muito certo, poderia dar muito errado, porque ninguém era ninguém naquele momento. Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Vanderlei vão apresentar um programa formatado para ocupar um espaço na TV Record. Um espaço que estava em aberto, não tinha muito o que colocar ali, o Campeonato Paulista não podia mais ser exibido pela TV. Vamos colocar programa para jovem. Já tinha o Filho da Bossa com a Elise, o Jair, já tinha um outro programa lá, o Boa Saudade. Vamos colocar aqui uma coisa nova. Essa coisa nova fez uma revolução silenciosa. A gente costuma dizer que a Jovem Guarda foi um movimento alienado, porque não tinha uma posição política. Sim, os próprios jovem-guardistas hoje assumem que não liam o jornal praticamente. O Erasmo Carlos lia o Caderno de Esportes. O Roberto não estava longe das discussões políticas. O Vanderlei é muito criança. A revolução que esses caras vão fazer, todas as bandas que vão surgir, os cantores que vão surgir nesse momento, vai ser dentro de casa. Eu digo que essa revolução é tão importante quanto as passeatas contra a ditadura na rua. Porque dentro de casa, os filhos vão começar a dizer para o pai que eles têm uma opinião diferente, as meninas vão começar a usar mini saia, ou saias curtas, botas. Opa, tem uma coisa aí chamada juventude, e a gente só descobriu isso a partir de uma coisa chamada rock and roll, que por mais que ela começasse a ser ali detonada pelo MPB, imagina que teve uma passeata contra a guitarra elétrica, né, em São Paulo. Imagina que o rock vai sendo então sempre diminuído, ou esteticamente considerado uma música sem valor, ou politicamente considerado alienado. O tempo passa e a gente pode entender o seguinte: o rock vai sempre existindo, a Jovem Guarda vai evoluindo, tem um movimento até de rock progressivo, de hard rock, e a gente consegue ter um cenário de rock and roll sempre paralelo à música oficial. Quer dizer, estamos falando da MPB, né, que vai surgir ali com a era dos festivais, o tropicalismo, que vai assumir o rock na sua linguagem, né, vai juntar o rock com as brasilidades mais de raiz, né, e a gente vai ter ali Mutantes aparecendo, a gente vai ter a Rita Lee junto com os Mutantes, a gente vai ter o Caetano usando guitarra elétrica, Gilberto Gil, e ali a guitarra é aceita a partir de 67, 68 na Tropicália. Muito bem, a gente tem uma década aí pela frente de rock submerso, de música brasileira na superfície, até que chega nos anos 80, quando a MPB está careta, né? Está sem um inimigo mais aparente, que era a ditadura, começa a ficar mais branda, a gente pode chamar, e o rock vem de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo, formar uma frente não tão homogênea. Brasília é o rock mais combativo, São Paulo é o rock mais elaborado. Estamos falando de Brasília, Legião Urbana, Capital Inicial. Estamos falando de São Paulo, Titãs, Ira. Estamos falando de uma banda da Bahia chamada Camisa de Vênus, com umas tiradas só deles. E estamos falando de Rio de Janeiro, que vem com uma frente mais ensolarada, como tudo que nasce no Rio de Janeiro, de rock and roll também, de Blitz, né, de Kid Abelha, de Léo Jaime. Tudo isso então formando um cenário de rock e um discurso combativo ao que acontecia na época. Enquanto a MPB está ali procurando um novo inimigo, meio perdida, o rock dos anos 80 toma a frente, chega a 85, tem um grande Rock in Rio, né, para consagrar essas bandas paralamas do sucesso, e a gente tem o próprio Ney Matogrosso fazendo rock and roll também, pós Secos e Molhados, e a gente tem um momento em que o rock passa a combater. Os anos passam, né, os anos 90, o rock entra numa espécie de crise, submerge de novo, aí vem a internet e o rock vem de novo, né, para a superfície,
sob forma de bandas indie. Hoje a gente tem uma riqueza muito grande do rock no discurso indie. Talvez seja o que esteja acontecendo hoje de mais relevante dentro do rock and roll, já que as bandas consagradas estão, obviamente, vivendo de um passado muito interessante, mas o momento é do rock indie e de uma postura que foi assumida pelo rap, né? Um gênero que surge assumindo para ele o discurso mais contundente que uma vez foi do rock and roll, uma vez foi da música brasileira. Então, uma rápida linha do tempo, a gente tem a importância do rock numa balança comportamental entre a música brasileira oficial, né, a música tradicional, né, das regiões, do tradicionalismo brasileiro, e numa terceira vertente, o rock and roll, sempre fazendo um contraponto muito necessário. Se você não entende, o seu filho entende. Essa é a questão e a importância que o rock vai tendo por todo esse tempo e por nomes que o tempo mostraria também eram gênios.